tá bom? Qualquer coisa pode me chamar aí.
Tudo bom, Maria? Qual é a dúvida? Eu tava só esperando. Pode sim. A gente nem deu horário ainda. É bom que a gente já inicia, já vê qual é a dúvida. Então, professor, é que ontem eu estava vendo o conteúdo que você tinha passado na última aula, e aí eu fui tentar resolver os exercícios que o senhor indicou para a gente fazer, né? E eu Uhum. fiquei com muita dúvida nesse negócio de determinação de uma sequência por recorrência. Será que você pode explicar novamente? Porque eu realmente não entendi. Você tem algum exemplo que você tentou para a gente fazer ele na prática aí? Para ver assim qual era a sua dúvida? Que às vezes eu explico, talvez fosse mais simples. Era algum exercício específico? O exercício 1, a questão E. A questão E e F, porque Esse, esse, A, B, esse C, eu um é do consegui. livro de vocês? É do material que eu estou digitando? É do nosso livro. Tá bom, então peraí que eu vou abrir aqui o livro, aí eu Tá. printo ele e É a põe na página tela. 212. Tá bom, só um minutinho aqui. Duzentos e doze, né? Isso. Era o exercício um mesmo, né? Isso, questão E. Ok. Tá vendo aqui? Era assim, determinar o padrão ou a regularidade. Então copie no caderno completo de cada uma das sequências, sim? Isso. Ok, então o que que essa sequência apresenta pra gente? Ela apresenta 2, 7, 9, 16, 25, 41. A gente consegue identificar, você conseguiu identificar algum padrão nessa sequência aí? Então, o padrão para mim ficou todo desregulado, entendeu? Não, mas aí então, assim, aí então não achou um padrão, né? Esse aqui, só para quem está chegando agora, porque Isso. já deu o horário da aula, é o exercício um da página 212, o item E, tá bom? Porque então deixa só eu formalizar. Então, gente, já deu 11h15, eu vou iniciar a aula, tá? Estou iniciando por essa dúvida que foi solicitado, tá bom? Então, o exercício E, então, ele dá 2, 7, 9, 16, 25, 41. Você não identificou nenhuma relação entre os termos dessa sequência? Observe lá atrás, eu falei, lá pra gente, uma hora eu falei sobre uma sequência chamada sequência de Fibonacci, que ela dá os dois primeiros termos, lembra? Eu chamei assim de FN. FN, ela dizia quem eram os dois primeiros, né? Ela falou, então o F1 vale 1, o F2 vale 1. Daí para frente, os outros são obtidos como? Somando os dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2, certo? 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim sucessivamente, certo? A gente aprendeu, então, que um termo era a soma dos dois anteriores, né? Ok? Esse aqui, observa que ela faz... Então, esse aqui é o item E. Observa que ele tem a mesma relação. O primeiro e o segundo termos foram dados, 2 e 7. Mas observa aqui um 9. O 9, ele é quem? 2 mais 7. 16. Quem é 16? 7 mais 9. Quem é 25? 25 é 9 mais 16. Percebeu um padrão agora? O próximo, só para a gente ver lá, 41. 16 mais 25. Então, se a gente chamar de a nossa sequência, ok? O que a nossa sequência deu para a gente? Ela deu o primeiro e o segundo termo, falou que o primeiro era, perdão, 1 não, 2, o segundo 7. Daí para frente, os outros eram obtidos como? Somando os anteriores. Então, por exemplo, esse aqui o n maior ou igual a 1.
Se o n for 1, então o A3, né? Trocando o n por 1, fica 1 mais 2, certo? 3. É 1 mais 1, ou seja, A2 mais A1. O A2 é 2, perdão, o A2 é 7, o A1 2, né? Então 7 mais 2, 9. O A4, então é A3 mais A2. A3 a gente achou que é 9, o A2 é 7, 16, e assim sucessivamente. Então ele pede para completar as casinhas que estão faltando, né? Então, então aqui a gente achou, vou circular, pegar outra cor aqui, digamos verde. A1, A2, A3, A4, A5, A6, certo? Quem é o sétimo termo da nossa sequência? Ele quer o sétimo, oitavo e o nono termo, né? Então, o sétimo termo, ele é quem? Somar o sexto com o quinto. O sexto é 41 e o quinto, 25. Então, 41 mais 25. Então, 66, ok? Então, se a gente completar aqui, né? O próximo seria 66. O seguinte vai ser quem, então? É só somar, né? O oitavo termo. Ele é o sétimo mais o sexto. Então, 66 mais 41, né? 41 é o sexto, a grifado de verde. 41 mais 66, 107. Então, sei lá, vou pôr de azul aqui, 107. E aí, agora dá para continuar, eu não preciso resolver, entendeu? Entendi, Ok? professor. Então, por isso Obrigada. de nada. É por isso que a gente fala que é por recorrência. Para achar o termo seguinte, você precisa conhecer o anterior, né? Nesse caso aqui, os dois anteriores, né? Ok? Por exemplo, esse aqui, ele é a soma, né? Olha, dos três últimos, né? 1 mais 1, a letra C, por exemplo, não sei se você chegou a resolver. 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1 mais 3, 5. 1 mais 3 mais 5, 9. 3 mais 5 mais 9, ó, 8 mais 9, 17. Então, o próximo vai ser quem? 5 mais 9, 14. 14 mais 17, 31. A gente tem que tentar identificar esse padrão fornecido, né? Ok? Aí isso varia, claro, de sequência para sequência, tá bom? Você identificou na letra F qual é o padrão? Não, foi as duas que eu não consegui fazer, a E e a F. Então, a letra F, olha só, a sequência está lá 1, 8, 27, 64 e assim vai, ok? O problema é que às vezes a gente quer identificar quem eu estou somando, o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, assim, se eu tentar somar, aqui deu 7, depois de 8 para 27, isso dá 20, dá 19, né? Se eu tentar somar para cá, já deu um número bem grande, então eu não estou somando. Mas também não estou multiplicando, né? Eu não estou multiplicando, porque 1 vezes 8 é 8. Aí se eu fizer vezes 8, não daria 27, né? Daria 64. Mas a gente observa o seguinte, que padrão tem, né? A gente tem que, assim, cada caso é um caso, né? Que padrão a gente percebe nessa sequência? Olha, então, se a gente chama a sequência de A, o A1 vale 1, ok? O A2 vale 8. O A3 vale 27. O A4 vale 64. Aí isso começa a partir não, pelo primeiro eu não tenho como tirar essa conclusão, certo? Mas a partir dos outros eu tenho, porque assim, ó, 2 e 8. Qual a relação que tem? Que existe uma única relação aqui que a gente consegue identificar entre 2 e 8, 3 e 27, 4 e 64. Qual é a relação? É a relação que pega este número aqui de baixo, né, nosso índice, e eleva ao cubo. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. Né? Claro que 1 ao cubo é 1, né? Então, o que a nossa, que essa sequência está fazendo para todos os índices, né? A n, ela faz o que? Ela calcula n ao cubo. A1, 1 ao cubo, 1. A2, 2 ao cubo, 8. A3, 3 ao cubo, 27. A4, 4 ao cubo, 64. E assim vai. Então, quem vai ser o quinto termo, né? Porque ele quer que você, no caso, complete o quinto e o sexto termo da sequência, certo? Quem vai ser o quinto termo da sequência? Eu vou apagar aqui. O quinto termo da sequência vai ser o A5, né? O A5 ele faz o quê? 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125. Quem é o sexto termo? Vou de verde aqui. Então é 6 ao cubo.
é 6 vezes 6 vezes 6. 36 vezes 6, 216. E assim continua. Okay? Então, cada uma tem um padrão, tem o seu padrão, na verdade, né? Ok? E aí o que a gente tem que tentar fazer é buscar, né? Então, por exemplo, na letra D, ó, o número 1 apareceu uma vez, aí depois o 2, 2, o 3, 3, o 4, a gente espera que apareça 4 vezes, depois o 5, 5 vezes e assim vai, né? Tá vendo que ele está completo com 4 e 5. Esse é o meu livro do professor, então tem essas colas de resposta aqui na frente, tá bom? Mas aí tem que tentar buscar o padrão entre cada uma delas, tá? Resolvido o problema da sua dúvida? Sim, sim, obrigada. Ok. Eu vou. Então, gente, eu comecei a aula hoje atravessado, né? Comecei fazendo uma dúvida. Normalmente eu falo, ó, deu horário, vou iniciar a gravação e tudo mais. E aí, o seguinte, eu uso um aplicativo que faz a chamada. Estava usando, na verdade. E aí, não sei o que deu aqui, que o Google Meet atualizou. Aqui não sei se foi o Windows, alguma coisa, mudaram aí, atualizou. E o aplicativo que era grátis antes de fazer chamada não está funcionando. Então, por favor, se manifestem aí no chat que eu vou copiar o nome de quem se manifestou e aí eu lanço como frequência, tá bom? Antes ele capturava automático, eu vou tentar ver se tem alguma atualização para esse aplicativo. Alguém pediu para reenviar o link. Brenda, eu mando sim, digita o seu e-mail aí, por favor, que eu copio e mando para você, tá bom? Você pediu autorização para entrar? Porque eu não autorizei ninguém a entrar hoje e vocês estão todos aqui. Ah, é porque eu mandei lá atrás que não deu problema, eu mandei um novo, né? Mas substituiu, né? É, mas, por exemplo, a Brenda e a Beatriz estão falando assim: vocês entraram na aula hoje, não entraram? Eu não autorizei entrar, porque já estavam, já tinham autorização, né? Então acho que não precisa mandar de novo. Você quer o link? Eu vou mandar assim, o link de hoje, né? Esse que é o link que a gente está usando, tá? Mas o convite vocês já aceitaram, né? Tá bom? Então, assim, talvez apareça na agenda de vocês ter ficado registrado, mas eu excluí aquele evento e criei um novo no mesmo horário, né? Mas, bom, eu mandei o link e já tem autorização, tá? Isso, quem dá o ok se usa o Gmail, fica já agendado, é só clicar e entrar, tá bom? Então, aí assim, se eles já se manifestaram aí, eu vou computar a frequência, se aparecer uma atualização do aplicativo e voltar a fazer, não vou precisar que se manifeste de novo, era até melhor que ele me dava em ordem alfabética e tudo mais, mas não tem problema, tá? Para retomar o conteúdo, então, na última aula, então, a gente começou a falar sobre sequências e falamos, né, o que era uma sequência, e depois falamos de uma progressão aritmética. E eu vou falar, então, algumas coisas sobre progressões aritméticas, para a gente poder fechar a PA na aula de hoje. E aí eu queria fazer uma observação importante, que mesmo com toda essa pandemia, gente, a gente está para fechar tudo que a gente precisava falar, tá bom? Então, assim, não vai ficar conteúdo que era para ser dado que não foi dado, tá? Todo o conteúdo do ano, ele encerra agora em PA e PG que a gente tá falando. O que mudaria em sala? Mudaria a gente ter o tempo para fazer as provas, vocês terem contato comigo, a gente normalmente faz mais exercício, tá bom? Mas então, fiquem atentos aí que no dia 28/2, então, só para deixar bem esclarecidinho, dia 28/2 começa o período para o questionário avaliativo 01 do quarto trimestre, tá bom? O conteúdo dele vai ser sequências e progressão aritmética. Depois, no dia 14 de março, eu estava só conferindo no mudo aqui, 14 de março inicia o período, lembra sempre lá, tem 5 dias, abre meia-noite, encerra 23h59, tá bom? Aí, entre as sequências, entra
entre as sequências, entra PA que a gente viu e acrescenta PG que eu vou começar a falar na próxima sexta com vocês, tá bom? Mas hoje a gente fecha PA e o conteúdo do nosso ano, tudo que a gente precisava falar ao longo do ano, iria até progressão geométrica. Então, assim, não vamos ficar desfalcados de conteúdo. Eu recomendo que, como as aulas são sempre corridas, né, depois que passar esse período, vocês possam fazer revisões, consultar os materiais, as aulas que eu deixei gravado para vocês, que isso vai ajudar e fica aí para sempre, tá bom? Mas, assim, em questão de conteúdo, a gente encerra mais até, dentro até do que era previsto, tá bom? Então, essa é uma notícia boa. E a melhor notícia, assim, vocês vão ver que eu até vou diminuir o ritmo da quantidade de conteúdo, porque agora eu vou ter mais tempo para fazer exercícios. A gente conseguiu diluir bem o andamento da aula, tá? Então, assim, na aula passada a gente falou que era uma sequência numérica, ok? O que era uma sequência para a gente, só para recordar? Uma sequência é uma função onde o domínio é o conjunto dos naturais, ok? Então, é uma função que sai dos naturais para R. E a gente identifica o que ela faz com cada número, com cada valor n por AN. Lembrando que os naturais para a gente aqui, 1, 2, 3, etc. Ok? Em alguns livros vocês podem ver escrito assim, os naturais exceto o zero. Tanto faz, tá bom? O importante é que começa do 1 para frente. Isso era uma sequência. Aí falamos exemplos de sequência e tudo mais, e a gente falou que era uma progressão aritmética. O que era uma progressão aritmética? Então, era uma sequência, é uma sequência, A1, A2, A3, etc. Aonde, a partir do segundo termo, todo termo é o anterior somado com um número fixo. A gente chama esse número fixo de razão, ou seja, você sempre está somando, a gente põe soma porque quando você subtrai é uma soma disfarçada também. Então, ou você está somando ou subtraindo o mesmo número. Esse número R a gente chama a razão da progressão, ok? Isso a gente viu na aula passada. Nós vimos que o termo geral de uma progressão ele é obtido assim, através do primeiro e da razão. Okay? Isso aqui chama o termo geral de uma PA. Isso é o termo geral. Depois, assim, essas progressões, elas podem ser aritméticas, elas podem ser definidas em 3 tipos. Existem as crescentes, as decrescentes e as constantes. Quem define isso para a gente? Isso depende só da razão, ok? Ela é crescente quando a razão é positiva. Se a razão, por exemplo, for o número 2, então, exemplo, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, e assim vai, ok? Exemplo de uma progressão crescente. A razão vale 2, certo? Você está aumentando de 2 em 2. Ela é decrescente quando a razão é negativa. Então, exemplo, 10, 7, 4, 1. A razão vale menos 3. Você está subtraindo 3 unidades de um para o outro. E ela é constante quando a razão é 0. Então, exemplo de uma PA sem emoção, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok? Então, se a PA for o número de títulos mundiais do Palmeiras, a razão dela, então ela é uma constante, tá bom? Acho que tudo isso a gente tinha comentado na aula passada. Hoje, para a gente fechar a PA, falta falar o quê? Sobre uma coisa que é interessante, sobre a soma dos N. Professor, Pois não. só uma dúvida. Nesse termo geral da PA, Uhum. o N sozinho lá, quando tá ali dentro do parênteses, com menos 1, Uhum. esse N vai significar a posição do termo que a gente quer descobrir, não é? Esse N aqui de fora indica a posição. Então, se eu quero o 20º termo, por exemplo, certo? Então, eu estou procurando o termo, você lá listou o primeiro termo, o segundo, o terceiro, né? Então, vamos pensar assim, no PAC 1, 7, 13. Então, você tem o primeiro termo, tem o segundo, tem o terceiro, e você quer o 20º termo dessa sequência, certo?
Então, você vai trocar o n por 20. Por exemplo, o primeiro termo vale 1, nesse exemplo nosso, né? Então, esse aqui vale 1. A razão vale quanto? 6, né? Você está somando de 6 em 6. E aqui você trocou o n por 20. Então, fica 20 menos 1, entendeu? Entendi. E, por exemplo, quando eu tenho o número que representa o termo 20, Uhum. entendeu? Aí como que eu faço para descobrir qual é a posição, se eu não soubesse que era o 20? Então, por exemplo, assim, então, a sua pergunta faz sentido. Imagina, vamos pegar aqui, ó, que eu tenho uma sequência aqui, ó, 10, 7, 4, 1. Aí você, sei lá, vai aparecer um número aqui na frente, né? Você quer saber qual é a posição que está esse número, certo? Deixa eu só fazer a continha para eu não pôr um número que dê errado, porque não tem posição quebrada aí, né? Aí eu já te dou o exemplo, tá bom? Então, imagina que eu coloco aqui na frente o seguinte, ó, né? O menos 44, ok? Aí eu pergunto, qual é a posição que está esse elemento, certo? Né? Então, assim, o, o número menos 44, ele, sei lá, por algum motivo você tem que responder essa pergunta, né? O número menos 44 está em qual posição nessa progressão, certo? Então, mas aí é simples, porque você sabe que o termo geral, ele é A1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? E você sabe que o seu termo aqui, no caso, é o menos 44. Você sabe quem é o primeiro termo? É 10, certo? Ok? Isso. Isso. Peraí. Ixi, eu fiz a razão como menos 6. Só um pouquinho, senão a conta dá errado. Eu vou corrigir lá. Menos 3n mais 3. Menos 3n mais 13. Olha, por coincidência, esse também tá lá. Eu errei a conta, mas vai dar certo aqui o exemplo com vocês. Então, olha só. Então, eu pergunto, qual é a posição que está o menos 44, certo? E você sabe que o primeiro termo vale 10. Depois, você não sabe qual é a posição. Você está perguntando isso, mas você sabe qual é a razão. Qual é a razão? A razão desse nosso problema, ela é menos 3, né? De um termo para o outro, você está sempre tirando 3 unidades, não é? Então, menos 3. Com essas informações aqui, a gente é capaz de descobrir o N, né? Porque assim, você tem tudo, só não tem o N, uma equaçãozinha, né? Então, menos 44 é 10. N vezes menos 3. Menos 3N mais 3, certo? Então, 10 mais 13 é... Ó, 10 mais 3 é 13. Passa por lá de cá, menos 13, certo? Então, menos 44 menos 13 é igual a menos 3N. Ou menos 3N. Quanto que é menos 44 menos 13? Então, é menos 57. Se você multiplicar por 1, 3N é 57. O N, então, é 57 por 3. 57 por 3 dá 19. Então, ele está na posição 19, ok? Ele é o 19º termo da nossa sequência, ok? Então, essa forma do termo geral ela te permite tanto descobrir, né? Se você conhece o primeiro termo e a razão, você descobre qualquer termo. Agora, se você sabe que um termo pertence à progressão, mas não sabe em qual posição ele está, você ainda pode usar ela, né? Porque aí, no caso, você tem quem é o AN. Quem é o AN nesse caso? É o menos 44. Né? Então, você consegue descobrir qual é o Nzinho, tá bom? Então, isso depende do problema, ok? Aí você vai ver ainda que pode usar o seguinte, vamos supor que ele te fala lá, né? Ele por exemplo, não deu a razão da progressão, certo? Ele deu um problema assim. Imagina que você tem uma PA, onde o primeiro termo vale 5 e o 30º termo vale, sei lá, 98.
ok? Ele deu um exemplo, né? Então, ele falou que o A1 é 5 e o 30º é 98. Estou chutando um exemplo aleatório aí. Então, qual é a razão dessa progressão, né? Então, você consegue achar também o problema, porque você, no caso, teria o último termo, o 30, sabe que o N vale 30, sabe quem é o primeiro, só não tem quem é a razão, né? Então, assim, dessa maneira você consegue usar essa fórmula em vários sentidos, não só da esquerda para a direita, né? Mas também da direita para a esquerda, né? Se ele te der outras informações, te deu o último termo, aí quer saber quem é a razão, por exemplo. Okay? Você vai ver exercícios dessa maneira. Tá esclarecido aí? Sim, sim, obrigada. Não. Então, vamos fazer só um parênteses aqui, que isso foi uma pergunta extra. Então, a gente vai falar hoje, para poder fechar sobre PA, da soma de uma quantidade de termos de uma determinada PA. Certo? Então, você tem uma PA. Então, eu vou começar com o seguinte problema. Imagina, então, que a gente tem uma PA, aí, ou seja, você sabe 1, 2, 3, 4, etc. É uma PA. Você sabe a razão dessa PA, então R é a razão. Você conhece coisas dela. E aí, por algum motivo, você precisa identificar a soma dos termos. A1 mais A2 mais A3 mais... Você vai somar aí uma quantidade. Pensa os 30 primeiros termos, os 50, os 100 primeiros termos, os 1000 primeiros termos, ou os 10, de modo geral, os N primeiros termos. E você quer fazer isso sem precisar somar todos, ok? Então, eu vou, antes de passar essa fórmula e tudo mais, eu vou dar um exemplo que é interessante. Eu acho que eu cheguei a comentar no início da aula passada, que a gente ia aprender a resolver coisas como essa. Vamos supor que você queira somar de 1 até 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Você quer somar de 1 até 100. Você tem uma opção que é usar a força bruta, certo? Vou somar 1 mais 2 é 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. E aí o trem vai ficar longo demais, certo? Mas a gente consegue fazer, a questão é a quantidade de tempo, certo? O método que a gente vai ver, olha só, por incrível que pareça, se alguém tiver contato, assim, dois colegas tiverem contato, vocês podem fazer essa tentativa. Usar esse método e falar para o outro pegar, põe uma calculadora e ir somando, certo? No Excel não, que daí, assim, fica bem mais rápido, né? Vamos supor que você tem ou peça para um irmão ou para alguém da família pegar uma calculadora e sentar do lado. Você faz a soma do jeito que eu vou ensinar e ele vai somando na calculadora 1 mais 2 mais 3 mais 4. Quem chega mais rápido, entendeu? Quem obtém um resultado mais rápido. Até isso tem essa vantagem, esse método aqui, tá bom? Da onde que surgiu isso aí? Essa história surgiu quando um matemático, um dos maiores matemáticos da história, chamado Gauss, estava na escolinha, ele era criança, aí assim, as histórias divergem. Uns dizem que ele tinha 5 anos, outros 8, outros 9, mas o fato é que ele era criança, novo. O professor, para passar o tempo em sala, mandou, gurizada, vai somar aí de 1 até 100 e me dá a resposta. O professor sabia a resposta, e enquanto estava todo mundo fazendo na força bruta, somando 1, mais 2, mais 3, ele foi lá e, em alguns minutinhos, voltou com a resposta. Professor, acabei. Aí o cara achou, não, você está mentindo, está enrolando. Quanto dá? Aí ele falou, dá tanto. Aí pensou assim, não, mas você já tinha a resposta então, você não somou tudo. Aí Gauss foi lá e explicou, então, como que ele obteve essa soma, certo? E essa ideia dessa soma de 1 até 100 é a que a gente usa para fazer também essa soma dos termos de uma PA. Por quê? Porque esse aqui é um exemplo particular de uma PA, né? Pensa, se você pegar uma PA, qual PA no caso? O primeiro termo é 1 e a razão é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma progressão aritmética, né? O primeiro termo é 1 e a razão é 1. Então, essa ideia que ele usou aqui, a gente usa ela de modo geral para achar a soma, tá bom? De que maneira? Gauss observou o seguinte, que somar de 1 até 100 é a mesma coisa que somar de 100 até 1. Acho que até aí todo mundo concorda, né? Fazer 100 mais 99 mais 98 até chegar em 1 dá o mesmo resultado. Então, eu vou pôr de outra cor aqui para facilitar para a gente. Ele falou lá, ó, é a mesma coisa que somar 100 mais 99, mais 98, mais 97, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, ok? Até aí ele não mudou nada. Agora aqui entra o fato dele ser o cara, né?
é o seguinte, eu queria achar a soma, né, de 1 até 100. Essa soma que está à esquerda, eu não sei quanto ela é, certo? Mas se eu somo ela, a de branco com a de amarelo, as duas valem a mesma coisa, né? Isso a gente concorda, né? 1 mais 2 mais 3 até 100 é a mesma coisa que 100 mais 99 mais 98 até chegar em 1. Então, se eu somar S com S, eu tenho o dobro da soma que eu estou procurando. Ok? E aí você fala assim, mas isso não parece ter muita vantagem, professor, porque agora, em vez de você achar a soma, você quer achar o dobro, né? E aí... Mas aqui que entra a parte fundamental. Ele observou o seguinte, se eu somar 1 com 100, dá quanto? 101. Se eu somar 2 com 99, dá quanto? 101. Se eu somar 3 com 98, dá 101. Mais um aqui. 4 com 97, 101. Olha só, não é coincidência, né? 5 com 96, 101. Você vai continuar fazendo essa soma. Ok? Chegar aqui no final, você vai fazer quem? 97 somado com 4, 101. 98 somado com 3, 101. 99 somado com 2, 101. 100 somado com 1, 101. Então ele observou que era somar 101 um monte de vezes, certo? Quantas vezes ele ia somar esse 101? Alguém sabe me dizer aí? 100 vezes? Isso. Por que 100? Porque é de 1 a 100. Isso, muito bem. Você estava aqui somando 100 termos, né? Ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o centésimo. Então, quando a gente emparelhou um embaixo do outro, aqui continua ainda tendo 100 termos, né? Então, a gente tem 100 vezes essa soma 101, certo? Por isso tem 100 fatores aqui sendo somados, né? 1, 2, 3, 4, 100 vezes, certo? Então, o dobro da soma que você quer, ela é pegar o número 101 e somar 100 vezes, ou seja, é 100 vezes 101, ok? Então, a soma que você quer é quem? 101 vezes 100 dividido por 2. Opa, mas agora ficou simples, né? Então, é 101 vezes 50, não é verdade? Porque 100 por 2 é 50. 101 vezes 5 é 505, com um zero a mais, 5.050. Então, olha só que interessante. Sem efetuar todas as somas, ok? Sem somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em 100, a gente consegue concluir que aquela soma lá vale 5.050. Ok? A soma vale 5.050. Sem ter que somar todos. E a gente concorda que esse argumento é muito mais rápido que somar na calculadora. Se alguém pegar e for somar, digitar 1, mais 2, mais 3, e for somando até chegar em 100, certeza que aqui sai mais rápido, né? Ok? Então, a gente aprendeu uma estratégia que é legal e a gente vai usar essa estratégia para somar o termo de um APG. Tá bom? Eu vou deixar um exemplo aqui só para vocês pensarem simples, depois tentar fazer em casa, igual eu falei assim, você chama aí um irmão, um parente, alguém, se quiser comparar, tá bom? Mas se não, pode só praticar a continha. Então, vamos dizer que você vai somar de 2 até 480, ok? Tá somando de 2 em 2, 4, 6. E aí, tentar achar essa soma aqui, ver quem faz mais rápido, tá bom? Ou se você não tiver ninguém que faça mais rápido com você, você ainda assim pode usar essa estratégia para achar essa soma, tá bom? Use essa estratégia que eu fiz aqui. Não use a formulazinha que a gente vai aprender agora ainda, tá? Depois você compara com a formulazinha que a gente vai aprender, tá? Então, somar os termos saber somar os termos de um PA pode ser interessante para efetuar somas como essa, sem ter que somar todos os números sequencialmente, tá bom? Então, eu vou passar aqui como que a gente faz para somar. Eu vou pôr a fórmula, depois vou mostrar de onde que ela sai, tá bom? Então, quando eu quero somar todos os termos de uma PA, se eu sei quantos termos eu quero somar, os 10 termos, ou aqui os 100 termos, os 1.000 termos, então, o fato é, eu sei quantos termos eu quero somar. A gente aprende que é o seguinte, você soma o primeiro com o último. Multiplica pela quantidade de termos e divide por 2, ok? Só assim, eu estou dando a fórmula aqui, depois eu vou mostrar de onde que ela sai, só para a gente comparar, tá bom? Nesse exemplo A, o que eu estou fazendo? O exemplo A, né? A gente ia somar de
Então, ia somar os 100 primeiros termos, ok? Esse N indica quantos termos? Estou somando 100. Aqui eu não tinha falado da fórmula, por isso que eu chamei de S só, tá bom? O primeiro termo valia 1. O último termo, 100. Quantos termos a gente somou? 100. Dividido por 2. Então, 101 vezes 100 dividido por 2. Olha só, tá aqui, né? 101 vezes 100 dividido por 2, né? Um com a fórmula e o outro sem a fórmula, tá bom? A vantagem de conhecer a fórmula é que tem problemas que a gente sabe quanto é a soma, mas não sabe qual é o último termo, né? Por exemplo. Ou não sabe qual é o primeiro termo, ou não sabe quantos foram os termos, tá bom? Depende do problema. O problema sempre vai ter que te dar, como você tem 4 itens misturados aqui, ó, eu tenho a soma A1, AN e N, ou então ele te dá a soma em um termo e não te fala quem é o último, ou ele te dá o último e te fala quem é o primeiro, ok? Ou ele te dá o último primeiro e que é a soma. Então, assim, alguns desses a informação tem que ser dada para obter o outro. Então, depende da maneira como a informação é apresentada, tá bom? Mas, assim, a desvantagem é que é uma forma mais para lembrar. Se você só está preocupado com a soma, lembrar esse método que eu passei aqui é até mais interessante. A gente não precisa deduzir uma fórmula para entender que esse resultado é verdade, tá bom? Agora, da onde sai a fórmula, então, né? Porque, assim, como eu falei, às vezes é importante conhecer a fórmula para se resolver exercício, tá bom? Da onde que sai essa fórmula? Ela sai do seguinte lugar. Então, a gente fala da soma dos n primeiros termos. Toda vez que a gente tem... Então, isso que eu vou falar aqui são duas coisas que não tem no livro didático de vocês, tá bom? Uma é sobre os termos equidistantes, outra é sobre o termo médio. Eu vou falar primeiro do termo médio de um APA, tá bom? Então, essas observações aqui não tem no livro de vocês, tá? Imagina que você tem um APA. Eu vou pôr primeiro com 3 termos, depois a gente pode pôr mais, tá? Você tem aqui um APA A, B e C, né? A1, A2 e A3. O termo do meio, ele é a média dos outros dois termos. Ok? Então, isso aqui vai ajudar vocês a resolver alguns exercícios. Então, quando eu estou dizendo que ele é a média, eu estou dizendo o seguinte. Que o termo do meio, ele é a média dos outros dois. Olha só que interessante. Vamos pegar um exemplo. Um exemplo simples. PA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois a gente pode pensar em outros PA, mas vamos entender o exemplo simples. Se eu olho primeiro, por exemplo, para 1, 2 e 3, quem é o termo do meio? É o 2, né? 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Vamos seguir em frente. 2, 3, 4. O termo do meio é o 6. 2 mais 4, 6. Por 2, 3. Ok? De novo. 3, 4, 5. 3 mais 5, 8. Por 2, 4. Ok? Não é coincidência. Isso vale sempre para o termo do meio, tá bom? Mas não vale só para o termo do meio. Vale assim, pensa assim, agora que eu tenha, por exemplo, A1, A2, A3, A4 e A5. Ok? Vamos continuar aqui. Se eu pegar A1, vamos pegar aqui outra cor, por exemplo, verde. Então. Opa, estão vendo aí a tela? É que tinha saído para mim. Se eu pegar A1 e somar com A5, dividir por 2, dá o A3. A mesma coisa acontece se eu pegar o A2, somar com A4 e dividir por 2. Também vai dar o A3. Quer ver? Vamos ver no exemplo aqui, olha só. 1 e 5, certo? 1 mais 5, 6. Por 2, 3. A gente já viu. 2 mais 4, 6. Por 2, 3, tá bom? Então, isso vale sempre para o termo do meio, tá bom? Ele sempre satisfaz essa relação. Então, por exemplo, a gente viu aqui que A1 mais A5 por 2 vale A3. Mas isso também é a mesma coisa que A2 mais A4 por 2, ok? Sempre que tiver um termo central, você pode usar essa relação para obter ele, tá bom? Vocês vão ver que em alguns casos vai ser assim, o exercício pode te dar o A2 e o A4, quer que você descobre, sei lá, o A1, aí você consegue fazer isso achando o A3, tá? Então, assim, material para mais exercícios, tá bom?
Esse em si a gente nem usa para falar da soma dos termos de um APA, tá bom? Mas assim, é uma informação que o exercício não fala sobre o termo médio, tá? O 2, então, a gente chama de os termos equidistantes. Equi é igual, distâncias é distância, ok? Então, eles têm a mesma distância. Isso significa que a soma dos índices é a mesma, tá bom? Termos equidistantes. A gente usou isso de maneira disfarçada aqui, quer ver? Só um exemplo para vocês, antes de falar o que eu vou escrever lá. O primeiro termo é 1, o centésimo termo é 100. 1 mais 100, 101. O segundo termo é o 2. O 99º termo é 99. A soma deles também deu 101, certo? O quarto termo é 4. O 97º é 97. A soma deles dá 101 também. Então, toda vez que a soma dos índices for igual, então isso reflete que a soma dos elementos será a mesma, ok? Então, deixa eu escrever isso aqui bonitinho. Olha só. Então, se eu pego aqui no meio dois índices, um índice I e um índice J, tá bom? Então, I e J são índices que estão entre 1 e N, ok? Se I mais J for igual a N mais 1, por que N mais 1? Então, o último e o primeiro, né? O primeiro e o último, né? Ok? Então, vale o seguinte. AI mais AJ é igual a 1 mais AN, ok? Foi o que aconteceu, né? O primeiro era 1 e o último era 100, 101. O segundo índice e o 99º índice, a soma dos dois com 99, né? Índice dá 101 também. Então, 2 mais 99, 101, ok? Isso, em particular, vale o seguinte. Né? Se I mais J for igual a K mais L, então AI mais AJ é igual a K mais a L. Então, ele está dizendo aqui para você assim, um exemplo. Ele está dizendo o seguinte: se você tem uma PA, a soma do segundo com o quarto termo é a mesma coisa que a soma do primeiro com o quinto. Né? Porque 2 mais 4 é 6, 1 mais 5 é 6. A soma do termo é a mesma coisa que a soma do primeiro com o quinto. Né? Porque 2 mais 4 é 6, 1 mais 5 é 6. A soma do décimo com o sétimo é a soma, por exemplo, do sexto com o 11º. Ok? Porque a soma deu 17. Essas relações permanecem. E por que a gente vai usar isso? Agora a gente usa isso para deduzir como que se soma uma PA, ok? Então, se você quer somar A1 mais A2 mais A3, até chegar lá no último, você vai fazer o quê? Usar a ideia do Gauss. Tanto faz somar do primeiro ao último ou do último ao primeiro, né? A soma não muda, né? A gente só inverter a ordem. Lembra lá, 1 mais 2 mais 3 mais 100. 100 mais 99 mais 98 mais 1. A soma não mudou. Por isso que vai aparecer um 2 na fórmula dividindo. Quando eu somar as duas coisas, então o dobro da soma que eu procuro, né? Porque a soma mais a soma, o dobro da soma. Ela vai ser quem? A1 mais a n, na primeira parcelinha, certo? Lembra do nosso problema? 101. Depois vai ser o segundo termo com o penúltimo, A2 mais a n menos 1. Lembra que a soma dava 101? Mas aí você continua. 99 mais 2, lembra? A n menos 1 mais a 2. E por fim, vou só arrastar um pouquinho aqui, o último com o primeiro. 100 mais 1, a soma também dava 101. O que é legal? Pelo que a gente falou dos termos equidistantes, a soma dos índices é a mesma, né? 2n menos 1, 3n menos 2. Então, todos esses aqui, eles valem quanto? Vale a soma do primeiro com o último, né? Então, isso aqui é a soma do primeiro com o último. Este último é a soma do primeiro com o último e assim sucessivamente, né? Ok? E quantas vezes a gente vai fazer essa soma? Lembra que lá naquele era 100? Porque tinha 1, 2, 3 até o 100? Aqui a gente tem 1, 2,
tem N fatores. Então, quantos fatores a gente vai somar de A1 com a N? N. Então, o dobro da soma que você procura é o primeiro mais o último. Quantas vezes? N vezes. Então, a soma que a gente procura é o primeiro mais o último vezes N sobre 2. É assim que a gente soma termos de uma PA. É claro, tem a fórmula, ok? Uma coisa é a fórmula, outra coisa é usar na prática fazer a soma como a gente fez lá atrás, ok? Observe que nem sempre a fórmula ela é interessante a gente conhecer, porque foi muito mais simples a gente entender aquela soma sem falar da fórmula, né? Porque era uma coisa intuitiva, ok? Mas, por outro lado, em alguns momentos pode ser que a gente precise da fórmula, tá? Então, assim, a gente não pode também abrir mão dela, tá? Tem alguma pergunta, alguma questão? Porque senão eu vou pôr um exemplo para vocês. Tem não, professor. Tá Ok. tranquilo. Eu sempre deixo um materialzinho digitado lá para vocês, tá bom? Então, esse aqui é a terceira questão lá, tá escrito exercício de vestibulares. Eu digitei a solução, tá? A solução tá digitada, mas assim, eu vou apresentar a solução aqui para a gente usar essa fórmula, tá? O que aquele exercício fala? Então, ele fala que a soma dos n primeiros termos de uma sequência é dada por Sn igual a n vezes n mais 1. Então, o 20º termo dessa sucessão, gente, só para quem tem dúvida, sucessão é um sinônimo para sequência, tá bom? A mesma coisa, tá? Uma sucessão, então, é um que sucede o outro. A sequência é essa mesma ideia, ok? Aí tem as opções, tá bom? O que ele falou pra gente? Ele falou que a soma dos n primeiros é n vezes n mais 1. Só isso que a gente tem. Ele quer o quê? Ele quer o 20º termo. Ok? Isso que eu falei, algumas informações têm que ser dadas. Quando eu falar da soma do primeiro termo, eu estou falando só o próprio primeiro elemento, né? A soma dele. Pela formulazinha dada, ele é 1 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Olha só que legal. A gente achou quem é o primeiro termo, tá bom? Ok? Se eu falar da soma dos dois primeiros, eu estou falando de A1 mais A2, certo? Mas pela formulazinha dada é 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 3, 6, ok? Então, A1 mais A2 é 6. Se o A1 vale 2, quanto tem que valer o A2? Que número eu vou somar com 2 para dar 6? O 4, tá bom? Cuidado, gente, daqui vocês não podem dizer ainda que é um APA, tá? Será que é um APA? Não sei. Será que é um APG? Não sei. A gente vai falar ainda de PG lá na frente, tá? Mas o que é um APA? A gente somou 2, certo? Mas você poderia pensar, sabe, professor, que eu não estou multiplicando 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, o próximo seria quem? 6 ou 8, né? Então, a gente tem que tomar cuidado antes de generalizar, tá bom? Mas assim, então, a gente vamos tentar achar o padrão, né? A soma dos três primeiros é A1 mais A2 mais A3. E pela formulazinha é só trocar o N por 3. 3 vezes 3 mais 1. Então, 3 vezes 4, 12, certo? Quanto que vale A1 mais A2? Vale 6. Que número eu somo com 6 para dar 12? O próprio 6. Então, A3 vale 6. Aqui está indicando para a gente que, de fato, é um APA. Vocês vão ver que eu digitei, até por conta que já está passando o horário, né, eu vou encerrar. Mas, assim, eu digitei a solução certinho. Então, a gente vê que o quarto termo é 8, o quinto termo é 10. Então, a gente está, de fato, falando do quê? De um APA, onde o primeiro termo é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, ok? Qual é a razão dessa APA? A razão é 2, né? Estou somando de 2 em 2. O termo geral a gente aprendeu. Como é que é o termo geral de um APA? É o primeiro, n menos 1, vezes a razão. Quanto vale o primeiro? 2. A razão também vale 2, ok? 2 vezes n menos 2. Então, olha só que legal. O termo geral, né, 2 menos 2 dá 0, ele é 2n. Portanto, quem é ele pergunta o 20º termo, né? Quem é o 20º termo? É só trocar o n por 20. Então, o 20º termo é 40, tá bom? Então, em alguns momentos, gente, é importante conhecer a fórmula, tá bom? Esse é um exercício que a gente não conseguiria resolver, tá? Então, o gabarito é o item D. Mas, em geral, quando você só quer somar os termos,
saber aquele processo de pôr um embaixo do outro é mais importante do que conhecer a fórmula, tá bom? Então, esse era o conteúdo de hoje, a gente fechou PA. Também, ao fechar PA, fechamos o conteúdo do primeiro questionário avaliativo, tá bom? Alguém tem perguntas, sugestões, comentários? Ok. Então, eu recomendo que vejam os exercícios, tá bom? Tentem fazer os exercícios, vocês vão ver que, assim, embora pareça simples, mais simples até do que a gente estava estudando antes, tem exercícios que são chatos, são trabalhosos, porque nem sempre a gente identifica qual é o padrão, ou não é fácil achar algum elemento. Pode ser alguma coisa por detrás, tá bom? Porque, João, porque era o seguinte, quando o n era 1, então a fórmula era, só para voltar aqui para você ver, a fórmula era n vezes n mais 1. Quando o n é 1, então 1 vezes 1 mais 1. Cadê? Aqui, ó. 1, acho que eu consegui aparecer os dois na mesma tela. 1 vezes 1 mais 1, quando o n é 1. Quando o n é 2, então é 2 vezes 2 mais 1. Quando o n é 3, 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3 mais 1. E assim para cada um deles, tá bom? Então, só substituir. É uma função, né? Aquele n você troca o valor dele. Okay? Aí vocês vão ver assim, tem exercícios que dão trabalho, mas assim, é importante treinar e tentar fazer. Ok, João, que bom que entendeu. Se ninguém tem mais pergunta, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Um bom feriado para vocês e a gente se encontra sexta que vem no mesmo horário, tá? Vou parar a gravação aqui, mas se tiver pergunta, fiquem à vontade. Não deixem de estudar. O conteúdo, igual eu falei, pode parecer que é